Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento Eco Maringá. Há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler, color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Doutora Márcia Hoyos, cirurgia plástica, especializada em cirurgias de mamas e cirurgias da face. Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes, 2418. Clínica de Pediatria Doutora Marielle Wolters. O carinho, atenção e eficiência que seus filhos merecem. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. É sempre uma alegria estar aqui e poder transmitir as boas informações de saúde. No programa de hoje, vamos falar sobre luto e as formas saudáveis de elaborar esse período. Vamos falar também de como prevenir e tratar a pneumonia, principalmente entre as crianças. Minha primeira convidada já está por aqui, é a psicanalista Mônica Prado, com quem eu converso daqui um pouquinho. Não saiam daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Problema de postura, dores nos pés, nos joelhos e nas articulações. Essas são algumas das consequências da pisada torta, uma desordem que afeta adultos, crianças e adolescentes. O Dr. Gabriel Martins é especialista no assunto. Com foco no público infantil, ele utiliza a baropodometria, um exame minucioso que avalia o tipo de pisada e como está a distribuição de pressão nos pés e no corpo, para depois prescrever o melhor tratamento. Quer se cuidar? Ligue já! 449-9164-6766. Dr. Gabriel Costa Martins. Bela Pedra, transformando ambientes, realizando sonhos. Ampla variedade de plaquetas e tijolos decorativos, pedras naturais nacionais e importadas, revestimentos cimentícios, linha completa de vasos e cobogós, materiais para paisagismo, atendimento de qualidade e estoque à pronta entrega. Bela Pedra, Avenida Brasil, 6670, Maringá Velho. Fone Whats 44 98403 7760. Olá, eu sou a doutora Larissa Maciel, especialista em cuidar da sua beleza. E venho convidar você a conhecer a minha clínica, Maciel Harmony de Maringá. Programa Mídia e Saúde na TV. Mônica, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. Eu falei para você lá atrás, né, que eu ia te incomodar, que eu ia te procurar, né? Então, estou fazendo jus às minhas palavras. Obrigada pelo convite, pode incomodar. É o tipo de incômodo que eu adoro. Com certeza, e esse incômodo é em prol das pessoas, né, Mônica? Em prol da boa informação para as pessoas, né? E aproveitando esse gancho, nosso tema hoje é luto, Mônica, e quando se fala em luto, uma das primeiras imagens que vem é com a morte física. Mas evidentemente que o luto não é só perder uma pessoa de uma forma física, existem outras formas, né, Mônica? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas questões que envolvem os lutos, na verdade, né? É isso mesmo, você falou muito bem, não é um luto, né? E o luto não se refere apenas à perda pela morte, mas o luto é um processo diário. Se você vai de manhã fazer o seu café da manhã e entorna o seu copo de leite, né? Tem até a expressão, não adianta chorar pelo leite derramado. Isso também é um luto. O mesmo processo psíquico que o cérebro precisa fazer para elaborar a perda do leite, ele precisa fazer para elaborar a morte de alguma pessoa muito querida. A diferença são as energias investidas nisso, né? O tanto de energia que a gente investiu naquela relação com um copo de leite que durou alguns segundos ou com uma pessoa que viveu a vida toda conosco. Mas luto é toda perda que afeta a nossa identidade. Então, tanto de uma pessoa, quanto de um trabalho, quanto de um projeto, coisas em que a gente investiu afetivamente e que de alguma maneira é tirado da gente, perdido de alguma maneira. E tudo isso exige da gente um trabalho. Então, isso também é importante. Não por ser trabalho, existe realmente um investimento ali num processo
que pode durar pouco, pode durar muito, depende da pessoa e também depende da situação. Ô, Mônica, quando a gente nasce, de certa forma existe uma ruptura, né? A gente está ali num ambiente acolhedor, né, quentinho, de repente passa para um ambiente hostil, árido, enfim. Seria uma forma também de perda, de ruptura, ou de que o ser humano já nasce, de certa forma, precisando elaborar um certo luto? Nesse momento, embora você tenha toda a razão nessa sua figura de linguagem, a gente perde um ambiente seguro, né, controladíssimo, e começa uma aventura completamente imprevisível. Nesse momento, a gente ainda não tem essa noção, né? Mas, certamente, essa experiência traz efeitos para as experiências futuras, com toda certeza absoluta. Mas ali a gente ainda é, vamos dizer assim, um pedacinho de carne com reflexos, né? É a partir dali da relação com os outros é que a gente vai construir, inclusive, a capacidade de fazer um luto saudável. Uhum. A grande associação que se faz com luto é de dor e perda, e acho que é coerente essa associação, né? Mas não significa reclusão, né, Mônica? O fato da pessoa sofrer algum tipo de perda na vida, ela pode dar continuidade de forma saudável, mesmo com a dor, mesmo com as perdas ali? Pode, e é o que a gente aposta, né? A maioria das pessoas tem condição, Alderi, de fazer um luto saudável. O que é um luto saudável? A dor precisa cessar em algum momento, né? Isso que a gente pensa em ser um luto saudável. Então vai chegar um momento que você vai poder falar da situação, da pessoa, daquela perda que você sofreu, sem que aquilo provoque em você dor. Porque o luto ele tem até essa característica. A gente fica tão carregado de emoções negativas e a gente sente até dor física mesmo, né? Uhum. Só quem já sofreu um luto verdadeiro é que sabe, parece que dói a alma da gente, né? Dói a carne. Então, o que se espera é que a gente possa atravessar essa fase. Mas não é fácil. Então, mesmo um luto saudável, mesmo quando a gente diz, está fazendo um luto saudável, não significa que esse luto não tenha sofrimento. E não dá para passar por lutos sem sofrimento. Às vezes eu recebo pessoas assim, parentes, familiares de pessoas que eu atendo, dizem assim, minha mãe perdeu o irmão dela, o que a gente faz? Ela está chorando muito. E eu sempre digo, bom, mas ela tem motivos muito claros para chorar. Então, o luto ele tem fases, né? A reclusão é uma delas. Você me perguntou, né? Fazer luto não significa ficar recluso. A reclusão é uma delas, mas isso não deve ser por muito tempo, não deve perdurar. Então, a gente vai passando por várias fases para a elaboração desse luto, por isso chama trabalho, porque dá trabalho. Mas a gente não pode estacionar em alguma dessas fases e não finalizar esse processo, porque aí a gente entra numa outra questão que é da depressão. A depressão sempre é luto mal realizado. Quando você fala de luto saudável, a forma saudável, o que exatamente você poderia citar como mecanismos, como caminhos para passar por o período da dor, como você disse, não tem como passar por um luto sem dor, é inerente à situação. Mas quais seriam esses caminhos saudáveis? O principal, que eu acho que é o mais afetado hoje, até pela nossa cultura, é aceitar a dor, aceitar o sofrimento. A gente vive um momento social assim que tem pouco espaço para sofrer, né? Tem pouco espaço para dor. A gente quer logo medicar a dor. Isso é uma coisa importante de apontar. A medicação, durante esse processo de luto, ela é maléfica em muitos casos, porque ela paralisa o processo, né? Ela não deixa essa roda girar. Então, quando a pessoa para de tomar a medicação, a gente percebe que ela ainda está lá numa fase do luto que já deveria ter passado. Então, a primeira é aceitar a dor. Ai, Mônica, mas tem hora que parece que é insuportável. Só parece. A gente tem condição de sobreviver a isso. Aceitar a dor, às vezes, é se recolher por um tempo. Às vezes, é abrir mão de coisas em que a gente investe a nossa energia psíquica por um tempo, porque exige, né? Quando você... Eu uso sempre a metáfora, aprendi essa metáfora e uso sempre... Como se você estivesse segurando um elástico bem tenso. E aí você perde esse objeto de amor, aquele elástico volta para você de uma forma violenta. É isso que acontece no luto. A gente investe uma vida inteira num objeto amoroso. Digo objeto, pode ser uma pessoa, um trabalho. De repente aquilo desaba da sua vida, você perde aquilo. E todas as energias investidas naquele objeto retornam para o eu. E você tem que dar conta dessa quantidade enorme de emoção que retorna junto. Então, às vezes é necessário um recolhimento. Às vezes é necessário sofrer. A gente dizia lamber as feridas, né? A gente tem que respeitar esse momento de perda. Tem que respeitar esse momento de sofrer.
Lógico, se isso se prolongar por muito tempo, a gente precisa de ajuda. Mas isso tem aquelas coisas práticas da vida, sabe? Cheirar a roupinha do falecido, pegar a fotografia e olhar, falar repetidas vezes dos acontecimentos. Esse é aquele tempo em que você vai aceitando o sofrimento. Depois você passa por outras fases, mas acho que a principal para você viver um bom luto é esse começo, né? Se você passa por essa fase de uma maneira adequada, sem se reprimir, sem evitar essa dor, você consegue naturalmente gastar essa emoção e seguir adiante a partir disso. De uma forma geral, acho que umas pessoas usam mais esse mecanismo, outras menos, mas a busca pelo alívio imediato. A dor, embora é um processo que gera o sofrimento, mas seria uma forma também de crescimento? A gente pode crescer por meio das dores? Essa sua pergunta é maravilhosa, porque o luto é sempre produtivo. Espera-se que ao final de um luto a gente esteja mais forte, é o que a gente diz no senso comum, né? Porque de fato a gente desenvolve ferramentas que possibilitam a gente a lidar com situações adversas. Isso é isso mesmo, é uma verdade. A gente, esse senso comum, ele é real, ele fala da verdade. A gente sai das dificuldades, dos lutos mais forte. Quando você fala de mecanismos, nós possuímos mecanismos para suportar as dores, os problemas. Às vezes é preciso buscar uma forma de defragar esse mecanismo. Como que você analisa essa questão? O que vai fazer a gente ter condições de realizar os lutos, porque às vezes as pessoas perguntam assim, Oderi, todo luto é possível da gente vencer? Todo trabalho de luto pode se concluir? Vai depender do nosso alicerce psíquico, né? Isso é construído desde o dia do nosso nascimento, que você tão bem colocou. Então a gente tem ali, o que é a parte mais importante numa construção? São os alicerces. É através do alicerce que a gente determina o que a gente constrói ali, certo? Não adianta fazer um alicerce para 200 toneladas e querer construir 500, não vai dar certo. Então, as primeiras experiências de vida da gente, com os nossos primeiros amores, e como a gente reagiu e foi ensinado a reagir às nossas primeiras perdas, essas vão ser determinantes para um luto, para a gente conseguir fazer luto para o resto da vida, né? O luto saudável. Então, o importante, a chave para que a gente consiga fazer o luto está aí. Então, tem pessoas que têm mais dificuldades. Isso é uma verdade. Tem pessoas que aquele luto vai parecer para elas um esvaziamento de energia absoluto. E essas pessoas têm mais dificuldade de retomar a vida normal. Essas pessoas precisam de ajuda profissional. Também tem. E também é possível superar isso com tratamento. Mônica, você comentou, existe a perda, né, a morte, por exemplo, né? Mas existem outros tipos. Por exemplo, a ruptura de um relacionamento, a partida de um filho para um outro país, enfim, esse distanciamento, uma crise financeira, uma perda de um trabalho, tudo isso pode significar um luto para uma pessoa? Pode, sim, você está certíssimo, tudo isso é luto. Tudo aquilo que a gente perde, a revelia da nossa vontade, e às vezes mesmo com a nossa vontade. Tudo que a gente perde. Olha, eu estava vindo para cá e estava pensando. Tem luto, por exemplo, quando a gente se casa, que a gente vai morar na nossa casa nova com o nosso parceiro. Isso é um momento absolutamente feliz da nossa vida. A gente perdeu a cama, o quarto da mãe, né? A sopinha no final do dia. Tem um luto por isso também. Não sei bem o que é isso, estou atravessando. Minha filha vai casar no final do ano. Vai casar no final do ano. É óbvio que você está super feliz pela conquista dela. Mas é claro que a ausência dela te causa um sofrimento. Isto também é um luto. Então, até quando a gente muda de papel na vida, deixa de ser filha e passa a ser mãe, né? Então, tudo isso realmente é um processo de luto. A gente faz isso o dia inteiro, sem a gente perceber, mas existem momentos em que isso exige muito mais de nós. Uma palavra, Mônica, que vocês, de uma forma geral, da área de saúde, usam muito é a prevenção. Seria saudável a gente não viver à mercê, não viver com um pensamento fixo das intempéries da vida, dos problemas, mas seria uma forma saudável alimentar o pensamento que uma fatalidade, uma coisa ruim pode acontecer comigo, tendo em vista a prevenção, pensando que aquilo pode me fortalecer ou me preparar para uma situação adversa? Tem, e essa sua pergunta faz todo sentido, só que para nós que somos latinos, sangue quente, na nossa cultura, o luto é uma coisa muito difícil.
né? Você vê, tem culturas que morre uma criança, por exemplo, o que para a nossa cultura é uma coisa assim dilacerante. Tem culturas que a morte de uma criança gera 9 dias de festa, né? Porque aquela criança fez uma passagem. Então, tem culturas em que a morte é uma celebração. Na nossa, não. A morte é realmente uma tragédia, as perdas são realmente uma tragédia. Então, para nós é mais difícil essa prevenção, mas isso esbarra numa questão cultural. Você vê, tem culturas como a dos japoneses, por exemplo, parece que eles estão sempre mais preparados para a morte do que nós. E eles mantêm com a pessoa que partiu uma relação diferente. Então, é possível, se a gente for pensar friamente, a morte ela faz parte do dia a dia, a perda ela faz parte do dia a dia. A única constante na vida é a mudança. E não há nada que nos garanta que as mudanças sejam para as coisas boas, né? E mesmo quando são para as coisas boas, a gente sente como perda. Mas é possível sim, a gente exercitar isso, falar disso, é uma coisa bastante interessante. A gente falar disso na nossa família, na nossa casa, até falar da nossa própria morte, como é que a gente gostaria que as coisas acontecessem. E falar no momento da perda. Também, falar no momento de perda é uma coisa realmente transformadora e salva a gente. Mônica, o nosso tempo já está terminando. Pode ser até redundante o que eu vou pedir para você, mas eu gostaria de finalizar você deixando alguma mensagem para quem está vivendo um processo de luto, seja por uma perda física, seja por algum outro tipo de problema. O que você poderia passar como psicanalista para, digamos, confortar e um mecanismo para ela continuar tocando a vida? Eu gosto muito, e eu uso sempre momentos assim, da letra daquela música interpretada pelo Lu Santos, mas acho que é do Nelson Motta, que diz: nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre vai passar. Então, sempre quando eu converso com alguém que está numa situação de luto e parece que aquele momento é infinito, né? Que aquilo vai durar para sempre, eu digo: vai passar, sempre acredite que vai passar. E se não passar, procure ajuda. Né? Não tenha vergonha do luto, não se envergonhe de sofrer. Acredite que vai passar, mas se por um acaso, em algum momento, te parecer que aquilo está acima das suas forças, procure ajuda. Tenha ajuda e esse é um caminho possível. Em outras palavras, é possível passar de forma saudável, né? É. Tá certo. Mônica, obrigado pela tua participação. Sempre muito bom falar com você e espero você aqui em outros momentos, tá bom? Obrigada. Um grande abraço, bom dia para você. Para vocês todos. Isso aí, pessoal, vamos fazer uma breve pausa agora, tá? E na sequência, vamos conversar com a pediatra sobre as formas de prevenir e tratar as pneumonias, principalmente entre as crianças. Não saiam daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Problema de postura, dores nos pés, nos joelhos e nas articulações. Essas são algumas das consequências da pisada torta, uma desordem que afeta adultos, crianças e adolescentes. O Dr. Gabriel Martins é especialista no assunto. Com foco no público infantil, ele utiliza a baropodometria, um exame minucioso que avalia o tipo de pisada e como está a distribuição de pressão nos pés e no corpo, para depois prescrever o melhor tratamento. Quer se cuidar? Ligue já! 449-9164-6766. Dr. Gabriel Costa Martins. Bela Pedra, transformando ambientes, realizando sonhos. Ampla variedade de plaquetas e tijolos decorativos, pedras naturais nacionais e importadas, revestimentos cimentícios, linha completa de vasos e cobogós, materiais para paisagismo, atendimento de qualidade e estoque à pronta entrega. Bela Pedra, Avenida Brasil, 6670, Maringá Velho. Fone Whats 44 98403 7760. Olá, eu sou a doutora Larissa Maciel, especialista em cuidar da sua beleza. E venho convidar você a conhecer a minha clínica, Maciel Harmony de Maringá. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco, minha segunda convidada, a pediatra Marielle Volter, já está aqui e ela vai passar para a gente as informações sobre pneumonia, formas de prevenção, tratamento, principalmente no público infantil.
Doutora Marielle, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente falar um pouquinho sobre pneumonias bacterianas, principalmente, no público infantil, que é a minha área de atuação. Nós estamos vivendo um momento meio atípico, né, no Brasil, a questão do clima. A pneumonia, ela tem uma relação com a queda de temperatura? Sim, a gente evidencia que nos meses mais frios, outono e inverno, né, a incidência de quadros pneumônicos ela é bem maior, né, quando comparado à primavera e ao verão. Mas a gente tem casos de pneumonias nessas estações também, embora a maior frequência seja nos meses mais frios. Você fez um comentário de pneumonia bacteriana, então dá a impressão ou pressupõe que existem outros tipos, é isso? Sim, existem outros tipos, as pneumonias virais, tá? Quando são geralmente consequência de resfriados prolongados, mal curados, digamos assim, onde o agente etiológico inicialmente era um vírus. Nós temos alguns casos de pneumonias fúngicas, que felizmente, né, não acomete tanto o meu público, que é o infantil, é mais uma pneumonia característica de pacientes imunodeprimidos. E nós temos também pneumonias químicas, quando se dá por inalação de fumaça, de componentes químicos, né, que agridem o nosso pulmão, por exemplo, inalação de fumaça tóxica, no caso do acidente da Boate Kiss, por exemplo, muitas vítimas desenvolveram pneumonia química por inalar aquela fumaça altamente agressiva para os nossos pulmões. Entendi. A bacteriana é que existe a maior incidência no público infantil? Sim, na verdade, não só no público infantil, mas no geral, em todas as faixas etárias, as pneumonias bacterianas, elas prevalecem. Uhum. Agora, quais são os sintomas, Marielle, da pneumonia? Assim, a tríade clássica de sintomas, né, das pneumonias comunitárias, das adquiridas na comunidade, que a gente fala que são as pneumonias mais comuns, de frequentar a escola, locais aglomerados, asilos, enfim, a tríade ela é composta por febre, tosse, seca ou produtiva, acompanhada de taquipneia, aquela respiração mais rápida, mais acelerada, acompanhada de desconforto, que a gente chama de taquipneia. É uma doença transmissível, né? Bactéria, então... Sim, é transmissível, né? Através do contato. Você tosse, você elimina no ar, né? Muitas partículas, muitas bactérias. E o tratamento adequado, né? Tem que ser feito, todo problema, evidentemente. Mas qual a consequência, quais as consequências de uma pneumonia não tratada adequadamente? Adequadamente? O que isso pode repercutir na vida da criança? Na verdade, assim, como a gente falou de pneumonias bacterianas, né, o carro-chefe do tratamento são os antibióticos. Então você tem que analisar, no meu caso público infantil, qual a faixa etária dessa criança, porque determinadas faixas etárias a gente observa uma prevalência de alguma bactéria em relação a outra. Então, para você saber escolher qual antibiótico que você vai escolher, que cubra bem aquele germe, medidas de suporte, muitas vezes a gente precisa de broncodilatadores, daquelas bombinhas, inalação, a gente precisa também fazer uso de corticoides, seja oral ou inalatório, para diminuir a hiperreatividade brônquica, aquele processo inflamatório que a pneumonia causa, né? E vale ressaltar, como você falou, as complicações. Uma pneumonia mal tratada, ela pode evoluir para derrame pleural, acumular líquido no pulmão, há necessidade daí às vezes de fazer intervenção cirúrgica, e em casos mais graves da criança, do paciente, pode agravar, inclusive com parada respiratória e levar a óbito também, tá? Porque ela vai acometendo, vai expandindo no pulmão e cada vez a nossa capacidade respiratória vai diminuindo, com isso você pode levar um esforço respiratório, uma parada e ir a óbito esse paciente. Para uma criança chegar a ter que ser internada, significa que já chegou num estágio avançado da doença ou não necessariamente? A gente leva sempre em conta alguns parâmetros, né? Por exemplo, o estado geral. Se chegar um paciente, uma criança, independente da idade, com esforço respiratório, né, com febre elevada, persistente, que não responde aos medicamentos orais, você vê que o estado geral dessa criança não está bem, né, independente dos exames laboratoriais, o estado geral já determina que ela não está bem para tratar em casa, que ela precisa de suporte, ela precisa de tratamento hospitalar. No caso dos bebês, né, que são os mais acometidos na minha
na minha área de atuação, os bebês, em geral, menores de 5, 6 meses, tá? Com quadro de pneumonia, na grande maioria das vezes a gente opta por fazer o tratamento hospitalar, porque a chance dessa criança complicar é maior, então ali dentro do hospital você está dentro do recurso. Em razão do quê? Do sistema imunológico, ele está em desenvolvimento? E da capacidade também dos pais identificarem, né, os sinais de gravidade. Às vezes um bebê de 2, 3 meses, eles não sabem reconhecer se está com esforço respiratório ou não. Então, dependendo da situação da faixa etária, a gente opta por fazer o tratamento hospitalar. Você fez um comentário e a gente ouve no dia a dia. Gripe, ela pode se transformar numa pneumonia ou são doenças distintas que uma não tem nada a ver com a outra? Não, uma gripe, um resfriado mal curado, eles podem evoluir com quadros de pneumonia. O que acontece? Você vai acumulando secreção, tá? Desce para o pulmão e o que inicialmente era só um vírus pode evoluir com uma pneumonia viral, como a gente comentou no início, né? Mas também você pode ter espaço para bactérias oportunistas entrarem, terem acesso a essa secreção que está impactada lá no pulmão e fazer uma pneumonia, inclusive bacteriana, pós um resfriado. Além dos sintomas que você já mencionou, a questão respiratória, dependendo do grau da pneumonia, pode comprometer a respiração? Sim, a gente tem que analisar, porque tem pacientes, tem crianças que às vezes têm hipertrofia de adenoide, tem pólipo, a própria idade, a faixa etária da criança, a via aérea dela já é menor, né, por conta da idade, ainda está em processo de formação, e aí qualquer obstrução que venha a ocorrer, isso pode agravar o padrão respiratório desse paciente. Via de regra, a pneumonia, independente do nível, ela tem que ser tratada de forma medicamentosa? Ou existem casos que o próprio corpo reage de maneira a eliminar a bactéria? Não, uma vez detectado, diagnosticado, o tratamento, né, no caso das pneumonias bacterianas, ele é à base de antibiótico terapia, corticoide quando necessário, broncodilatador, medidas de suporte, lavagem nasal, mas o antibiótico nas bacterianas ele é imperativo. Dor é uma manifestação também da pneumonia ou não? Assim, a tríade clássica, né, das pneumonias mais comuns é a tosse, a febre e a taquipneia. Mas nós temos o que agora, né, o pessoal está falando bastante nas redes sociais, é pneumonia silenciosa, é um termo mais moderninho, né, e a gente tem que se adequar a essa modernidade. Quando eu estava na faculdade, há alguns anos atrás, né, essa pneumonia silenciosa, que hoje o pessoal denomina, nós chamávamos de pneumonia atípica. Porque o próprio nome já fala, atípico vem de encontro com algo que é diferente do habitual. Então, às vezes, aquele quadro de febre, de resfriado arrastado, que você tenta tratar e a criança não responde, às vezes uma febre acompanhada com dor abdominal, já peguei no plantão, queixa que era só febre, dor abdominal, sem tosse, sem nada, e você vai examinar, vai colher a história da criança, resolve fazer às vezes um raio-x e tá lá uma condensação pulmonar, uma pneumonia. Então, essas atípicas ou silenciosas, elas podem cursar com sintomas não habituais. Como que você classifica a eficácia das vacinas para pneumonia? Assim, as pneumonias bacterianas, a grande maioria das bactérias que mais circulam, digamos assim, elas respondem bem às vacinas. Tá? Desde 2010, a gente já tem vacina. Inicialmente, o governo disponibilizou a Pneumo 10, que até hoje ela vigora, né, no PNI, no SUS, todas as crianças têm acesso a essa, e no transcorrer desse tempo, de 2010 até agora, nós tivemos avanços nessas vacinas. Surgiu a Pneumo 13, tá, com 3 cepas a mais. Ano passado, bem recente, setembro, nós fomos contemplados com a Pneumo 15, né, que está tendo assim, uma procura muito grande, e agora em primeira mão eu lanço aqui para vocês, né, conto a novidade, na verdade, que a Pneumo 20, a Prevenar 20, ela está chegando, acredito que 60, 90 dias no máximo já vai estar disponível nas clínicas, é só questões de trâmites burocráticos, então você vê que nesses 14 anos nós tivemos vacinas, de 10 valente para 20 valente, então 20 sorotipos, 20 tipos de bactérias, digamos assim, que essas vacinas cobrem. Infelizmente, no SUS a gente disponibiliza só a Pneumo 10, que já é de grande importância.
As outras 3, a 13, a 15 e a 20, só na rede privada. A prevenção, quando se fala em prevenção da pneumonia, o caminho mais adequado é por meio das vacinas? O mais adequado e o mais concreto é através das vacinas. Depois disso, então, são cuidados com o ambiente. Evitar aglomerações, aquela muvuca, né? Que as doenças de inverno, elas proliferam mais justamente por causa disso, que a gente aglomera, o ambiente está mais fechado, o frio limita a circulação de ar, a gente deixa a janela e coisa fechada, e isso daí aumenta a transmissibilidade. Então, no frio, os cuidados têm que ser redobrados, né? Tem que ser redobrados, porque a gente tende a ficar mais confinado. Tá certo. Marielle, obrigado pela sua entrevista, tá? Espero encontrá-la aqui num novo momento, tá? E com certeza nosso bate-papo foi muito importante para as mães, para as crianças também, né? Esse é o nosso objetivo, né? Com certeza, eu agradeço o convite e assim que vocês quiserem, eu estou à disposição. Tá certo. Um grande abraço, bom dia para você. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Mídia e Saúde está terminando por aqui, mas nos encontramos no sábado que vem, tá? Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até sábado que vem.